Irmãos, que a gente quer, com a ajuda do Senhor, se eu permitir, está lendo aí no capítulo 1 de Colossenses. Se o Senhor permitir, a gente avance. Graças a Deus. Colossenses 1. Está no capítulo 2, mas eu queria ainda ler o capítulo 1. Até me convidar todos os irmãos, né, aqui. Se a gente não ler o capítulo 1, a gente não entende essa carta. Porque a abertura do que Paulo vai falar, eu creio, né? Que está baseado nos primeiros versículos. Se a gente não entende esse primeiro versículo, tão pouco a gente entende toda a carta. Esse versículo me permite ver essa carta de uma outra maneira. Porque as coisas desse Deus, as coisas que Deus realizou, ela não está dentro da perspectiva humana, dentro da visão humana, que a gente pode explorar. Amém? Amém. A gente pode ter o aspecto físico, mas a intenção, o conteúdo, a revelação, sabe? Isso depende de Deus. Você vê ó, um exemplo, o Novo Testamento, ele é sacado do Velho Testamento. O Novo Testamento ele é sacado do Velho Testamento. Mas quando você vê o Novo Testamento, você é completamente diferente do Novo Testamento. A expressão, né? Ela é única, ela tem início na redenção, uma linguagem que... Mas foi sacado do Velho Testamento, não foi nada da mente dos apóstolos. Por isso que os apóstolos todos eram judeus, não podia ser gentil. Que conhecia a palavra. Entende? O que estava escrito. Então, né? Eu vou ler aqui, né? E vou me reter nesse versículo que eu... Mas no 20. Mas eu vou voltar de novo. Para poder dar um seguimento, porque até mesmo muitos irmãos não tiveram, né? Assim, Paulo após Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e aos irmãos e ao irmão Timóteo, aos santos irmãos fiéis em Cristo, que estão em Colossenses, graças a vós, Pai da paz de Deus, nosso Pai, nosso Senhor Jesus Cristo. Irmão, olha o que ele fala aqui no 2. Aos santos irmãos
fiéis em Cristo. Chamamos os irmãos de fiéis. Efésios também tem essa mesma expressão, né? Chamamos os irmãos de fiéis. A igreja de Éfeso, ele chamou também de fiéis. Existe um porquê, Paulo. Eu creio que não é por causa do que os irmãos são, mas é por causa do que ele vai dispensar, do que ele vai, sabe, pronunciar. O Rio Espírito Santo vai abrir. Aí, sabe? Aí, mas antes de eu falar, para a gente entender por que ele fala de fidelidade, sabe? Está relacionado com outra palavra. Vou continuar. Graças a Deus Pai nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, por conta da vossa fé em Cristo Jesus e da caridade que tendes para com todos os santos. Então, ele fala a palavra orando. Estava orando pelos irmãos. Quando ele ouviu, por parte de Epáfras, a fé que os irmãos tinham. Então a chave aqui é a fé que os irmãos tinham. A palavra-chave aqui, para a gente compreender toda essa carta aqui, o que o Espírito vai dispensar, está aqui na fé. A fé que os irmãos receberam. Como está escrito lá em Judas, né? Como nós já vimos, já estivemos vendo esse assunto, né? A questão da fé, a pista, né? Então, como está escrito lá em Judas, que diz que a batalha pela fé que uma vez foi dada aos santos, e Tito fala a fé dos eleitos de Deus. Os eleitos, né? E os santos, que foram elegidos antes da fundação do mundo, receberam essa fé, que é uma proposta de Deus. Por isso que ele começa falando de fidelidade, fiéis. Não é pelo que os irmãos são, mas é por aquilo que o Espírito ia abrir, sabe? Para que houvesse fidelidade, porque Deus sabe que não pode ser fiel. Por causa do pecado, amém? Amém. Da natureza pecaminosa que nós herdamos de Adão. Então, ser fiel a Deus, isso é impossível. Não tem ser humano na face da terra que possa, sequer. Um só que foi fiel a Deus é o Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Humano só ele. Nem Adão pode ser fiel. Mesmo sem pecado, ele não foi fiel. Porque ele pecou. Quando foi colocado em prova, ele não passou na prova. Entende? Então, o único que passou na prova de fidelidade é o Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Então, quando ele fala que fiéis, tem essa conotação. Tá? Volto a dizer, não é pelo que os irmãos são, mas é pelo aquilo que ele é e ele realizou. É o que ele vai abrir aqui. E interessante, né, irmão, que o Espírito abriu essa carta desde a hora que Paulo, sabe, eu ouvi Epáfras, testemunho que Paulo deu de Epáfras, dos irmãos de Colossenses. Revelou para ele. É interessante que o Espírito Santo, né, abriu aqui para eles. Porque, sabe, o desejo de Deus, mas é quem te avança. Porque Deus tem um propósito, amém? Amém. E o dispensar de Deus é com objetivo. Dispensar de Deus é com objetivo. Porque Deus tem uma causa, tem um propósito. Deus tem uma meta que Ele quer que nós atinjamos, sabe? Quando nós ouvimos a palavra, irmão, temos que ouvir, sabe, nos comprometendo com a palavra. Amém? Amém? Porque Deus tem uma causa, tem um propósito. Se não é com o coração disposto, não só de querer conhecer, mas de querer alcançar a meta de Deus, sabe? Aí fica mais difícil para nós. Mas quando nós temos um coração, sabe,
voltado para o Espírito, que a nossa meta é realmente, eu quero compreender para poder alcançar a meta de Deus, entende? Aí o Espírito abre mesmo, e me parece que os colossenses eram irmãos que estavam abertos para isso aí. Por isso que é como o Senhor, sabe, o Senhor ele abriu assim para Paulo, que isso aqui não é Paulo, com todo o crescimento que ele tinha, mas não é o homem em si, sabe? É claro que tem que ter a parte nossa. Tem que ter a nossa parte, entendeu? Claro que tem a nossa parte. Nós com Deus, entende? Mas a questão do realizar, sabe, irmão? É o próprio Senhor em nós, amém? Amém. Paulo fala, não eu, mas a graça de Deus, né? Viu o que ele fala? Ele reconhece a graça. Quando ele não via, eu creio que quando ele não via a graça, ele não avançava. Ele tinha que ver a graça. Para ele poder avançar com os irmãos. Porque senão, ele também fala aqui, sabe, que ele via a ordem dos irmãos no Espírito. Antigamente eu não entendi isso, mas uma vez eu tive uma experiência como um dino, numa cidade. A cidade, eu conhecia muito bem a cidade. Irmão. O irmão Dino nunca tinha naquela cidade. Ele foi comigo uma vez. Aliás, eu fui com ele, né? Não ele comigo. Eu fui com ele. Entende? Mas ele não conhecia a cidade. Eu conhecia muito bem aqueles irmãos. Eu já conhecia há muitos anos aqueles irmãos. Conhece a característica espiritual dos irmãos, mas o Dino não sabia de nada. Irmão. Eu fiquei admirado a palavra que ele compartilhou. Tá? É como se ele conhecesse os irmãos. Se ele conhecesse os irmãos. Mas eu percebi que, irmão, sabe, a questão é o Espírito Santo, entendeu? Amém. Entendeu? A questão é o Espírito Santo. O Espírito Santo nos conhece, sabe? Ele sabe, irmão, sabe? Se você está no Espírito, o Espírito Santo vai usar você, sabe? Com aquilo que Deus precisa para aquela cidade. Se você entende esse princípio. Se você não entende, você vai aplicar algo que você conhece, você sabe, conhece a palavra, você percebe que você está um pouco à frente dos irmãos, então você tem vários assuntos, você pode até compartilhar, mas não vai ter nenhum, sabe? Vai ter nenhum efeito. Sabe? Nós podemos basear no que nós conhecemos, nós temos que sempre nos basear no Espírito Santo, amém? Amém. O que nós conhecemos tem que deixar a mão do Espírito Santo. Amém. Sabe? Aí ele vai utilizar, se ele precisa, senão. E interessante que aqui, né, parece que o Senhor abriu, né, algo nessa carta para ser dispensado aos Colossenses. E a questão aqui, né, quando ele fala da fidelidade, né, é claro que a fé está associada. Eu queria que a gente mais uma vez lesse, a gente falar o que a gente quer falar, a gente queria mais uma vez ler Romanos 16, 25 e 26, me parece. Alguém pode ler lá, qualquer irmão. Ele é sempre em voz alta, que está sendo gravado. Pode ler? Pode. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho, e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério que desde os tempos eternos esteve oculto, mas que se manifestou agora e se notificou pelas escrituras dos profetas, segundo o mandamento do Deus eterno, a todas as nações para a obediência da fé. Só pega, entende? Ele está falando de uma dispensação do mistério que esteve oculto no coração de Deus. Entende? Que ele ia dispensar para que as nações pudessem obedecer a Deus. Irmão, sem essa dispensação desse mistério, ninguém pode obedecer a Deus. É impossível. Mas como há no coração de Deus essa dispensação, essas provisões no coração de Deus que Ele realizou no seu Filho, uma parte foi realizada no seu Filho antes de nós existirmos, para a gente alcançar o propósito de Deus, porque Deus viu a queda do homem, viu a queda da criação, não só do homem, Ele viu dos anjos também. Entende? Ele viu a queda dos anjos, viu a queda do homem, que a queda dos anjos afetaria a queda do homem, entende? O homem já está dentro da causa para Deus recuperar, sabe, a criação para o propósito dele. Então ele providenciou algo antes da queda.
Antes daquele já providenciou algo. Então ele está falando disso aí. Entende, irmão? E que essas realidades, sabe, que estavam no coração de Deus, que ele realizou, a Trindade, ninguém viu isso. Nem os anjos, nem os querubins, nem o mundo espiritual viu isso aí. Sabe disso? Nada, ninguém sabe disso aí, a não ser a própria Trindade. Na sua economia, irmão, na sua economia, ele desenvolveu esse projeto. Ele está falando aí, sabe o quê? Que essa programação divina, sabe? Que é um mistério. Quando fala mistério, sabe? É porque só a Trindade sabe. Foi realizada, sabe? No consenso da Trindade, sabe? Foi escolhido o Filho, que é a palavra, que é o verbo. Entende? Então ele está falando que essas coisas estão notificadas, estão anunciadas no Velho Testamento. Olha só. Se você vê o Velho Testamento, você não vai enxergar nada, irmão. Ninguém enxergou nada disso aí. Os profetas não viram nada disso. Estava reservado para a igreja, né? E Paulo está falando disso aí. Aqui só pode ser o Espírito Santo, não pode ser outra coisa, irmão. Não se entende, irmão? Porque ele está vindo aqui, irmão, isso aqui é impossível. Não tem como. Entende? A gente não tem nem condição, você não tem nem condição de saber o que está no meu coração, eu não tenho condição de ver o que está no coração de vocês. Quanto mais no coração de Deus. Entende? Mas você vê o que ele fala? Está falando disso aí, que está para que as nações obedeçam. Não é porque as nações são boas, não é nada disso. Isso que eu estou falando, que quando ele fala de fidelidade aqui, ele não está falando baseado no que os irmãos são. Mas ele está falando baseado, irmão, naquilo que Deus reservou, na sua economia, sabe? Que faz parte do mistério de Deus. Para aquele que ele escolheu na sua presciência. Nos eleitos como os santos. Onde nós mesmos existimos. Para que nós pudéssemos alcançar. E fôssemos fiéis. Amém? Amém. Entende? Então você vê a implicação que tem esse primeiro capítulo, né? Que depois ele vai falar da fé. Ele começou a orar pelos irmãos quando ele ouviu a fé do irmão. Então, quer dizer, estava uma porta aberta. Estava dentro do princípio, sabe? Daquilo que Deus projetou. Está dentro do mesmo princípio. Sabe? Porque essas coisas, irmão, foram dadas a nós pela fé. Volto a falar, não é porque nós somos bons, nunca fizemos mal para ninguém, não é por causa disso. Porque somos fiéis, porque eu não peco. Não é por causa disso, não. Sempre fui uma pessoa boa, nada disso. Isso foi entregado pela fé, amém? Amém. Mas faz parte desse princípio de Deus, entendeu? Porque Deus sabia que o homem não tem nenhuma condição. É impossível me agradar a Deus. Por causa da natureza pecaminosa. O homem ficou infectado, infeccionado pelo pecado. É impossível. Mas, irmão, sabe o que a Escritura fala? Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Dessa fé que ele está falando. Não é que nós vamos ser curados. Não é essa fé que nós estivemos falando sobre essa indústria. Né? Não é essa fé. É a pista. Sem fé é impossível agradar a Deus. Diz que lá em, parece que é, vamos ler aqui, Hebreus 11. Aqui tem uns capítulos importantes de ler. Hebreus 11, 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que não se vê. Vê, irmão?
É o fundamento. Né? Das coisas que não se esperam, viu? E a prova das coisas que não se vê. Olha só a ligação da fé. Das coisas que não se espera, né? E a prova daquilo que não se vê. Porque exatamente, irmão, sabe? Porque a fé não é uma coisa da terra. Essa fé que aqui está falando não é algo da terra que nós tínhamos. É algo completamente celestial. São recurso do céu. Então a fé é muito importante. Amém? Amém. Por isso que ele fala aqui, sem fé, é no 8. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, que é necessário que aquele que aproxima de Deus crê que ele existe, que é ganhador dos que a buscam. É impossível. Não tem como a gente obedecer a não ser pela fé. Porque quando nós cremos, aí nós recebemos essa capacidade que vem de Deus. Daquilo que uma parte ele fez no seu Filho antes de nós existirmos, e outra parte ele realizou na humanidade de Cristo, na sua morte e ressurreição. Porque ele falou, Pai, está tudo consumado. Era necessário ele vir, sabe? E se manifestar, sabe? Na humanidade. Num corpo de carne, como está escrito lá, que o Verbo se fez carne. Para ele poder cumprir parte desse trabalho, que já tinha um início, antes da fundação do mundo, que Paulo chama isso, diz que é o mistério da piedade, que é toda essa programação da salvação de Deus, realizado na Trindade, sabe, em Cristo, antes de nós existirmos, como uma prevenção. Entende? E uma parte, e outra parte consumada, quando o Senhor se fez carne. Que Paulo fala lá, Timóteo, que é o mistério da piedade, essa programação de Deus. Então a fé, sabe, é para a gente ter acesso a esse trabalho realizado de Deus, completado pelos outros complementos. Ainda diz mais aqui, ó, o 38:10 de Hebreus. Mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Porque quando a gente recua disso aí, irmão, somos uma decepção. Nós ficamos na nossa condição natural. Deus sabe que não vai para lugar nenhum. Sem essa provisão, a gente não somos nada. Se a gente recuar da fé, você sabe quem recua da fé? Efésios. E deixaram de ser fiéis. Amém? Amém. Porque Efésios é uma igreja que perdeu o castiçal, ó. Isso que eu falo. Quando ele fala aqui, ele não está baseado no que nós somos. Não é aquilo que Deus é, que ele realizou, né? Amém. Então, se nós cremos, nós vamos avançar. Amém. Né? Porque vamos deixar, seu irmão, andar em fé, pela fé, é a mesma coisa que andar no Espírito. Quem anda no Espírito anda por fé. Porque ele não confia na carne, amém? Amém. É o que ele fala para os filipenses. Judeus somos nós, circuncidados somos nós. Olha, quer ver? Filipenses, parece que é 3. O 3, né? Vamos ler o 2 ou 3? Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão. Porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus no Espírito, e nos gloriamos em Jesus Cristo, e não confiamos na carne. Vê, irmão, isso aí é da fé. Não confia na carne.
E se na provisão de Deus, amém? Amém. Por que nós tropeçamos, irmão? Porque a gente não anda pela fé. A gente dá confiar muito em nós. Nós temos que aprender a andar pela fé. Amém. Para podermos, sabe, tirar a esperança do que nós podemos fazer para querer agradar a Deus. Ele fala aqui, né? Que circuncisão somos nós. Aí ele fala que não confia na carne, né? Isso aqui está associado à fé. Amém. Uma outra escritura, Gálatas 2, 19 e 20. Que eu pela lei estou morto para a lei, para viver para Deus. Cada expressão, né, irmão? Né? Que só tem sentido no novo pacto. Essa aqui é uma linguagem inteiramente neotestamentada. Ó, eu pela lei estou morto para a lei, para viver para Deus. Aí ele continua, já estou crucificado com Cristo. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo, na carne, vivo na fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou a si mesmo por mim, viu, irmão? Como ele fala da fé, a vida que agora ele vivia pela fé. Ele não confiava na carne dele. Ele não confiava na carne dele, não. Ele vive agora uma nova vida. Ah, mas eu também, irmão, eu vivo uma nova vida, eu não bebo mais. Desde que eu tenho Jesus eu não bebo mais. Eu não fumo, eu não roubo, eu não adultero. Você pode fazer tudo isso aí e você não tem a vida de Deus. A gente pensa que é vida nova, mas porque a gente não fuma, a gente não bebe. Pregaram isso pra gente lá atrás. Agora eu sou uma nova criatura que eu não bebo, eu não fumo, eu não roubo, eu não minto, eu não adultero. Isso não é vida nova. Continua sendo vida velha. Essa não é a vida de Deus. Vida nova é a vida de Deus mesmo, amém? Amém. Isso que ele fala aqui. Já estou crucificado com Cristo. Ó. Ele entendeu, sabe, para que ele pudesse ver, ele tinha que estar morto. Porque ele entendeu a cruz. Isso que ele fala em Romano. Sabe o que Paulo fala em Romano? Para saber isso, que o velho homem foi com ele crucificado. Ele não só morreu pelos nossos pecados, mas ele também, irmão, morreu para crucificar o nosso velho homem, amém? Amém. Porque, olha que Paulo fala em Romanos 7:1, alguém lê lá para mim. Ô, irmão, meu irmão, você vai voltar para cá. Para a gente poder justificar a vida pela fé. Eu estou falando isso para a gente poder justificar a vida pela fé. Que a fé é uma das previsões. Pode ler para nós aí? 7:1. Porventura ignoreis, irmãos, vos falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida. Só tem um... Irmão. Deixa eu ler aqui, que é Vão saber vós, irmãos, os que falam, os que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem de todo o tempo que vive. Viu, irmão? Fala que todo tempo que o homem estiver vivo, a lei, ele está sujeito à lei. Entende? Se ele está vivo. Por isso que Paulo falou, já estou... Acho que Paulo falou, eu pela lei estou morto para a lei, viu? Isso não quer dizer que ele ia dormir em cima
de cama de prego, que ele vai ficar, que ele ia arrumar uma vida de sofrimento, não, é considerar o que o Senhor fez na cruz, amém? Amém. Que ele nos incluiu, toda a humanidade foi incluída na sua morte. Nós temos que crer nisso aí. Que o Espírito Santo vai desencadear esse poder, irmão. Não é nada da terra, é algo que vem de Deus, amém? É uma coisa que vem dos céus. Não é nada da terra, é algo que vem do céu. O que nós temos que fazer é crer. Amém. Então, entendeu isso aí. Eu estou fazendo isso porque, se a gente não compreende isso, a gente não vai compreender o capítulo 2 de Colossenses. Eu tenho que preparar para os irmãos poderem entender o que a gente vai falar, se eu permitir, em Colossenses 2. Que os irmãos precisavam entender isso aí. Amém, irmão? Para entender até aqui. Mas você vê como é que as coisas, na medida que você vai entender, você vê que a fé é como uma porta, vai abrindo um leque, né? Porque as coisas que Deus preparou são um mistério. Como que a gente vai entender isso? Está encoberto, irmão. Volto a falar para vocês, isso é um privilégio da igreja. Amém. Só a igreja pode entender, sabe por quê? Porque ela tem o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Mas nem todos podem tocar em tudo. Porque a fé, sabe, é de fé em fé, ó. Não é que se diz lá, de fé em fé? O avanço é de fé em fé. Não podemos ficar na metade do caminho, até que eu tive fé. Para cá eu não tenho mais, então vai ficar aí só. Nós não podemos seguir com o Senhor, não. Porque toda a caminhada do cristão é pela fé. Olha que Paulo fala, combati o bom combate, acabei a carreira, mas ele fez o quê? Guardou a fé. Uma hora só que a gente abre mão da fé, toma na carne. Aí é impossível agradar a Deus. Eu sou o mais espiritual que seja. Né? Que maravilha. Basta ele um dia só abrir mão disso aqui, irmão. Ele está sujeito de novo. A mesma condição. É uma lei. O pecado tem uma lei. Amém? Amém. Vamos lá para a Colossenses 2. Então, olha só. Que graças damos a Deus, Pai, estou lendo Colossenses 1:3. Nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus, e da caridade que tem de para com todos os santos. Já está falando do amor ágape, o amor de Deus. Eles criam, né, irmão? Por causa da esperança que vos está reservada no céu, da qual antes ouviste pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, vai frutificando como também entre vós, desde o dia em que ouviste e conheceste a graça de Deus em verdade. Ele fala do conhecimento, né? Ele fala numa outra hora, com mais detalhe, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ele está associando, sabe, essa fé com o conhecimento, com aquilo que os irmãos ouviram, sabe? Amém. Que é o Evangelho, entende? Onde está toda a provisão de Deus, conseguida por Cristo. Como aprendeste de Epáfras, ó,
nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo, o qual nos declarou também a vossa caridade no Espírito. A caridade no Espírito. Não é um amor eros, sabe? Esse amor que nós exercemos entre nós. Se o irmão é assim comigo, eu também sou assim com ele, ó. Mas se ele é assim, eu também sou assim com ele. Se ele é assim, também sou assim com ele. Minha comunhão está limitada, sabe? Pelo meu sentimento. O amor de Deus é diferente. O amor de Deus, a comunhão não é baseada no sentimento. O amor de Deus é baseado no próprio amor de Deus. Imagina se Deus tratasse a gente como a gente trata os nossos irmãos. Deus vê a gente fazendo tanta barbaridade, Ele continua o mesmo conosco, nos amando, nos suportando. O amor dele é diferente. Então isso é uma caridade no Espírito. Algo que vem de dentro. Algo que já está, algo desfrutado da parte de Deus em nós. Para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando em tudo, frutificando em boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Ó, viu como é coisa de dentro? Ó? Corroborado em toda fortaleza, viu? Ó? Segundo a força da sua glória, com toda a paciência e longanimidade, com gozo, viu? Mas um conhecimento, né? Mas ele corroborado. Para te entender isso melhor, a gente tinha que ler Efésios, porque a carta de Efésios, irmão, ela é complementada pela carta de Colossenses. Ambas se complementam. Para compreender esse versículo aqui, tem que ver aqui, ó. 13:14. Por causa disso, me põe de joelho perante o Pai nosso Senhor Jesus Cristo. Ó. Paulo está falando que ele se põe de joelho, olha. Ele vai falar por que causa Paulo está orando pelos irmãos. Para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborado, viu, ele usa a mesma palavra, com poder pelo seu Espírito no homem interior. Só que aí ele fala de um detalhe a mais. Ele endereça essa corroboração. É no Espírito, é no novo homem. A parte que, sabe, que concorda com Deus. Como está escrito lá em Romanos 7:22. Segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Sabe? É a parte que foi desenhada para funcionar para Deus, para concordar com Deus. Então ele está falando do homem interior. Onde nós nascemos de novo. Onde é a primeira parte do homem que é recuperada. Por quê? Porque é onde se dá a regeneração, que é um novo nascimento. O que é regeneração? Regeneração é um novo nascimento. Que o crente nasceu de novo. Isso aí é regeneração. Por que tem que ver a regeneração? Porque houve morte. Porque o pecado, a primeira parte do homem que foi afetada foi o espírito do homem. Mas a primeira parte que tem que ser regenerada é o espírito do homem. Então, o homem tem que nascer de novo. Tem que começar tudo de novo. Aí ele fala, né? Então, olha só, Paulo está orando aqui. Paulo não está orando para os Efésios, sabe, ganhar um novo cabelo, ou então uma charrete. Né? Porque o cabelo está gasto. Já se gastou tanto andando no deserto, né? O sapato está furado, Né? Ou a roda está gasta, né? Aquela de madeira feita, ou então de bronze. Eu estou olhando, irmão, sabe? Essa riqueza conseguida em Cristo, realizada em Cristo. Precisa estar no nosso espírito. Então o homem inteiro tem que ser fortalecido. Fortalecido.
por isso que na Escritura não tem promessa de melhoramento para o homem exterior. Não há promessa de melhoramento para o homem exterior. Amém. Não adianta querer melhorar o homem exterior. A palavra de Deus é contra ele. A ordem de Deus é contra ele. Você dá uma manivela nele, mas depois ele murcha de novo. Não adianta. Não adianta fazer peso. Tomar sangue na veia, aplicar aqui, não adianta nada disso. Vai ter que ser quebrado. Amém. Não adianta correr. Amém, Jesus. Senão nós vamos nos tornar inimigos da cruz. Mas nós temos nosso recurso também. Vou abrir aqui para vocês. Mas nós já tivemos falando esse aspecto, né? Lembra que nós tínhamos falado sobre isso aí? Né? Que o homem exterior tem que ser quebrado. Ele tem que ser tratado. Senão ele nunca vai, ele vai cooperar com o homem interior. Ele vai ser sempre contra. Ele tem que ser quebrado. Amém, Jesus. Amém, irmão? Amém. Mas a gente abriu uma porta, porque Paulo também abriu essa porta, né? Ele falou para Timóteo, né? Toma vinho. As constantes vinho. Toma vinho. Você abre uma porta de misericórdia, né? Amém. Escape, né? Isso. Mas nós temos que entender. Quer ver, você toma isso, aquilo outro, não adianta nada. Eu estou para todo mundo, nem para você. Meu Deus, mas por que não está funcionando? Aí o senhor fala para Paulo, Paulo, a minha graça te basta. Eu também tô depois, Jesus. Minha graça te basta. Quebrou ele mais ainda. Minha graça te basta. Aceita a minha graça. Não se preocupa com isso não, vai ver o tempo que eu quiser. Quer ver, né? Estou cheio de saúde daqui a pouco. Cadê falando? Tá, mas não tinha nada. Eu ia embora do mesmo jeito. Porque nós precisamos confiar no Senhor, né? Amém. Amém. Então ele fala, por causa disso, me põe Deus, Pai nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família no céu e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborado com o poder do seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de estar arraigado, fundado em amor. Quando fala do coração, fala da fé. Aqui ele está falando, sabe, de Deus governar nossa mente, dominar e domar nossos sentimentos, a nossa vontade, falando do homem exterior, da alma. Se Cristo habitar no coração, sabe, nós não vamos ter uma mente renovada. Isso significa que fica privado da realidade. O que ele diz no 18 aqui, né? A fim de poderes compreender. Viu? Em quem? Com todos os santos, qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento. Viu? Está acima de todo entendimento. Entendimento. Você vê, você passa do individual para o coletivo. Que se não haver esse tratamento, irmão, sabe? Nós vamos ser sempre individual, porque esse é o, sabe? É a vida do homem exterior. Entende? O homem exterior, ele vive individualmente. Ele é dividido, ele vive para si. É eu. Ele nunca trabalha, sabe, para a coletividade. Por isso que ele está fora do corpo. Mas quando ele trabalha no espírito, irmão, sabe?
Ele tem uma vida coletiva. Ele não pensa nele, ele pensa nos santos, nos irmãos. Esse é o sentimento de Deus. É o sentimento da Trindade no homem. Que apesar que ele é um em essência, mas é três em personalidade. Amém? Amém. Mas o pecado nos causa esse dano. Somos individualistas. Eu e a minha família. Você viu como a família trabalha para nossa família, nossos filhos, para nossa família, papá. Não tem esse sentimento no corpo, muitas vezes. Entende? Porque o nosso sentimento é naturais. Cada homem exterior. Prevalece o homem exterior. Ele tem que ser quebrado. Mas não é dito que vão sendo quebrados e tratados? Não, poxa. Você não consegue ficar sem os irmãos. Amém. Porque prevalece a vida do novo homem. Amém. Você não consegue. Porque a vida de Deus ela é coletiva, amém? Amém. É o que ele está falando aqui, ó. Entende? Você vê como é que passa, né? No 18, por Deus perfeitamente compreender com todos os santos. Qual seja a largura, o comprimento e a altura e a profundidade. Tudo tremendo, né? Ele fala com todos os santos, com todos os salvos. Sim. Ele está falando da igreja, do corpo. Amém. É isso que a carta vai desenvolver, essa edificação, entendeu? Do crescimento de Cristo em nós. Né? Para isso existe um ministério, que ele fala aqui, lá no 4 ele vai abrir isso aí. Né? É o aperfeiçoamento dos santos. A obra do ministério. A finalidade é chegar à estatura completa de Cristo. Porque Deus tem uma causa, tem uma meta, amém? Amém. Mas, para você ver como a gente precisa, né? Em Colossenses, né? E junto com Efésios, praticamente se complementam. Onde que nós estamos? Colossenses? Até me esqueci. Colossenses 8. É o 10. Complexo, o bom por uma ele fecha bem. Por esta causa, por esta razão, nós também, desde que ouvimos, não cessamos de orar por vós, de pedir que seja cheio do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual. Lá em Efésios ele abre mais um, né? Dá mais detalhes, que nós já lemos já. Para que possas andar, ó, dignamente diante do Senhor, agradando em tudo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. Ele fala de agradar em tudo, crescendo em toda boa obra. Corroborado em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade com gozo, dando graça ao Pai, que nos fez idôneo participar da herança dos santos na luz. Ele fala de uma, né? Esse trabalho é para que a gente alcance essa maturidade, essa idoneidade, que precisamos desfrutar em realidade. Entende? Que está escrito lá em João, né? Diz tudo que ele nos deu da sua plenitude. O que Deus está dentro de nós, amém? Amém. O problema é que ela tem que ser trabalhada. Está no nosso espírito. Entende? Então precisa ser tratado, nossa alma. Tá? O homem exterior tem que ser quebrado. O problema é o nosso homem exterior. Que impede. E nós somos muito mais aliados ao homem exterior do que ao homem interior. Né? O homem exterior a gente sai na mesma hora. Por isso que essas coisas têm que ser tomadas pela fé, né, irmão? Amém. Pela fé.
Dando graça ao Pai que nos fez idôneo para participar da herança do Santo na luz. Idôneo é maduro? É maduro. Porque os maduros, irmão, sabe? São os que podem ser conduzidos pelo Espírito. Eu aqui falo para os irmãos, Romanos, que fala de filhos, sabe? E fala de filhos guiados. Acho que é Romanos 8. Romanos 8, 14, 16. Vamos ver a parte que eu poder entender isso aqui melhor. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Mas no 17 vai mais, o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Aqui no 16 é técnos. E no 14 é ruios. O ruios são os filhos maduros. O técnos são os filhos gerados. Se ele é gerado, ele já é um filho, amém? Amém. Ele é filho. Mas os filhos maduros é que são guiados. O Senhor falou para Pedro, quando fores velho, outro te cingirá. Quando chegar, sabe, a velhice, outro te cingirá, outro te conduzirá. Já viu? Ele faz ali uma como que eu posso usar a palavra? Uma metáfora. Tá? Vai pegar na mão de um rapaz aí de 18 anos que ele guiar ele. Mas uma pessoa de 80, 90 anos, ele já segue a mão para você. Pessoa de 90 anos, 100 anos, sabe? Quanto a menos a condição ele vai perdendo, ele cede. Para subir uma escada, dá a mão para, sabe, atravessar uma rua perigosa, entendeu, irmão? Porque já chegou uma idade, entende? Está quebrado. Ele aceita, né? Ou um jovem de 20 anos, tá me tirando? Nós não sabemos. Então é o que o Senhor fala, irmão. Quando está quebrado, entendeu, irmão? O mistério já não tem condição nenhuma. Aí o Espírito não pode conduzir. Por isso que o Senhor tratou conosco na cruz, amém? Amém. Porque na cruz a gente perde toda a condição. Para ele poder ser conduzido. Quem não aceita a cruz não tem como. O Espírito Santo conduzir ele, irmão. Vai ser uma contenda entre ele e o Espírito Santo. E o Senhor falou, não contendarei eu mais com o homem. Não adianta. Isso não vai dar em nada. Vai acontecer que Deus vai matar ele. Né? Isso acontece muitas vezes. Nessa mesmo erro, o Senhor vai, tá, mata. Acho que é monstro da cruz, amém? Amém. Vamos para lá. Essa palavra é idoso. E nos tirou da potestade das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Oh. Viu o que ele fez na cruz? Isso aqui é loucura, né, irmão? Se a gente for querer perscrutar isso com a mente, buscando entendimento intelectual, natural, isso aqui nós só temos que crer, amém? Amém. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, quer saber? A remissão dos pecados. Aí ele tem que apresentar por causa da obra. Ele vai apresentar o autor da obra. Aí ele fala aqui, ó, o qual é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação. Ele vai falar, ele está falando aqui de Jesus. É o que eu falei da outra semana. Então ele tem que apresentar a obra. Para ele apresentar a obra, ele tem que falar, sabe, do autor dessa obra, que é o próprio Deus, amém? Amém. Ele está falando uma coisa aqui que ninguém nunca ouviu. Esses fatos, essas realizações, esses feitos, são coisas dos celestiais.
Por isso que os gregos, que eram os sábios da época, onde estava a sabedoria terrena, falou que isso aqui era loucura. Porque não tem compreensão natural. Amém? Amém. Falou, é loucura. E os judeus que eram religiosos se escandalizaram. Um falou que era loucura, que era o sábio da época. A sabedoria estava com os gregos realmente, isso é comprovado, né, irmão? Historicamente, cientificamente também. E os religiosos da época, que eram os judeus, né, se escandalizaram. Pô, que negócio é esse? Morrer na cruz como um malfeitor. Mas olha a Escritura. A Escritura que a cruz é o poder e é a sabedoria de Deus. Amém. Não é a cruz daquele pau. Não. É o que foi realizado, a intenção de Deus atrás daquilo ali, daquele feito. Quem estava realizando ali era o verbo de Deus. O mesmo verbo que Deus criou o céu e a terra. E todo o universo, com todo esse segredo. Né? Que até hoje o homem não sabe por que nós flutuamos. Tem uma ideia lá longe, né? Mas ele completa dizendo, para todo aquele que nele crê. Amém. Amém. Porque nele foram criadas todas as coisas, que é no céu, na terra, invisível e invisível, seja trono, seja domínio, seja principado, potestade, tudo foi criado por ele e para ele. Tem coisa, né, irmão? E já o mundo físico já é uma coisa linda, né? Coisa maravilhosa, que quando você vê o estudo que fala é astronomia, né? Astronomia, né? Quando você estuda sobre astronomia, você vê, né? Como é que é bonito o universo, né? Complexo, né? Coisa linda, né? Imagina o mundo invisível, né? Porque isso aí é muito mais bem estruturado, porque isso aí é o permanente. É o que nunca vai ser abalado. Nunca vai ser destruído. O mundo invisível nunca vai ser destruído. É por isso que nós estamos sendo preparados para viver nele. Nós vamos ter um corpo glorificado. Nosso espírito está vivificado, fortalecido. Cristo formado, amém? Amém. Configurado. Alma renovada, transformada. E um corpo glorificado, que é o auge da salvação. Complemento total da salvação. Porque esse mundo invisível, ele vai ser removido, vai ser mudado, como diz lá em Hebreus, como uma roupa, né? E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Está declarando aqui que Jesus é Deus. Amém. Sustenta. Né? Isso aqui é para poder justificar a obra. Ele fala assim, né? Ele é o cabeça do corpo, da igreja, é o princípio primogênito, dentre os mortos, para que em tudo tenhas a preeminência. Porque foi logrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Bem, ele está falando de Jesus, que, né, teve que falar de Jesus por causa da obra, da redenção. Né? Esse trabalho aqui, como eu falo, né, é uma coisa que vem de Deus, é celestial. Então aqui a gente vê a autenticidade pelo autor, que é o próprio Deus. Ainda fala que ele é o cabeça, porque o propósito de Deus é que Cristo seja encabeçado. Cristo está sendo encabeçado. Em Efésios ele entra mais nisso aí. Fala sobre o encabeçamento de Cristo no universo. Que a humanidade, a criação perdeu o alvo, porque não tem cabeça.
criação está sendo encabeçada, e o cabeça é o Senhor Jesus, amém? Amém. Porque dele todo, porque foi da glória do Pai que toda a plenitude dele habitava. Que havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto que estão na terra como que estão no céu. Interessante. Essa reconciliação. Existe uma reconciliação na terra, né? Como está escrito lá em Efésios também, fala que de ambos os povos ele fez um só, né? Que havia diferença de nação. Como está escrito lá, que, né? Que agora não somos mais bárbaros nem cita, né? Judeus nem gregos, gentios, somos um em Cristo, né? A diferença, sabe, foi desfeita na cruz. Toda a diferença social, sabe, política, econômica, cultural, racial. Ali não tem nada disso, amém, irmão? Amém. Não tem negócio de rico, não tem negócio de pobre. No século I, tinha um presbítero que era negro. No século I tinha, quando você lê lá Atos 13, um daqueles ali era um negro. Era um presbítero. Tinha gente da corte. Sabe? Trabalhando junto com um negro. No século I, estou falando do século I. Estou falando do século XV, não. Século I. Porque o Senhor acabou com essa diferença mesmo. Amém. Foi tratado. Efésios fala disso aí. Deus tratando essa diferença. Isso tudo sobre o espírito das trevas. Isso não pode, sabe? Isso não pode, na igreja não pode existir isso aí. Ele veio para desfazer, né? Uma obra. Desfazer mesmo, a obra do diabo. Amém. Por isso que o sistema internacional ele é maligno, porque ele é de divisão. Poxa. Verdade. Divide os irmãos. É nos Estados Unidos tem igreja para negro e igreja para branco. Hoje tem, igreja de rico e igreja de pobre. Tem. Só de branco, só de negro. Então Deus tratou com isso aí. Um negócio desse aí. Que havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, tanto que estão no céu como que estão na terra, e também no céu, né, irmão? Fomos reconciliados com Deus e com todas as pessoas dos céus. Amém? A igreja é uma, agora ela é celestial também. Amém. Vós que em outro tempo ereis estranho, inimigo, no entendimento pela vossa obra, mas agora, contudo, vos reconciliou. Lá ele dá mais detalhe dessa inimizade. Efésios 2:1, abre lá, dá mais detalhe. Para poder entender, né? Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, Continua. nos quais andaste outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que opera, que agora atua nos filhos da desobediência. Irmão, por isso que essas divisões, sabe? Essas discriminações, dissensões, essas diferenças sociais, culturais, econômica, pobre e rico, preto e branco. Pessoas têm espírito por trás disso aí. Ela fala que todo sentimento de facção é terreno animal e diabólico que tem toda a obra pecado. Isso aí. Facção é de grupo. Aonde é escrito? Clérigos e leigos. Tiago. É Tiago que fala sobre isso aí. No seu capítulo. Tiago fala que as facções ficaram de fora do reino. Cisões. Instituição.
Volta para Colossenses. E no corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santo, irrepreensível, inculpados, viu, irmão? 3 coisas aqui. Primeiro, para que sejamos santos. Santo aqui é separado. Separado do mundo. Agora os demônios não têm mais acesso a nós. Nós agora podemos resistir no nome do Senhor Jesus, amém? Amém. Ele não pode invadir na gente, como ele faz com o ímpio. O ímpio não pode falar nada, ele mete o pé e muda a vida do sujeito todinho. A gente não. Nós já temos textura que maior que está dentro de nós do que o que está fora, amém? Amém. Maior que está em nós do que o que está no mundo. Isso aí. Amém. E agora, então, se falar, sujeitar-vos a Deus e resistir, resistir. Porque Deus está dentro de nós, né? Com toda a provisão. Então, primeira coisa, um separado. Ele está falando que a causa, né? No corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santo, irrepreensível, inculpável. Não, só pela fé, amém? Amém. Tem que olhar para nós, sabe? E no segundo de pensar que a gente pode isso aqui, vamos reprovar. Isso aqui já é aquela medida, né? Isso aí. Mas basta você crer e deixar, se permitir. Dizer para o Senhor, eu não tenho nenhuma coisa, mas eu quero. Amém. Amém? Pedindo ajuda, pedindo graça e ajuda a Deus. Que aqui é pela fé. Não busque em oração a tua força. Jejuar, vou ler mais a Bíblia. Quanto mais tu ler, mais tu vai ver tua queda. Não é essa a intenção. Precisamos ler. O senhor está me entendendo? Amém. Amém. Porque essa fé aqui, sabe, ela também é objetiva. Porque precisamos ler também, precisamos orar. Eu estou falando porque a nossa oração é o nosso esforço, entendeu? Porque, irmão, por que você. Por que se mama uma benção? Eu oro muito, eu leio muito. Completamente errado. Se você tem alguma coisa de Deus, é porque o Filho de Deus habita em você. Né? Amém. Você está permitindo ele viver em você. Fora isso, você não consegue. Toda glória, toda honra para ele, né? Amém. 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 Inculpável, né, irmão? Sem culpa. Você é inocente. Uma parte nos tornamos inocentes porque ele é o Cordeiro, amém? Amém. É o justo que morreu pelos injustos. Mas nós precisamos também da outra parte. Uma parte da justificação é conseguida através da cruz, e outra parte é conseguida através da ressurreição. Que nós não só precisamos dele como justificador, que nos justifica, como precisamos também da natureza dele justa, amém? Amém. Essa é a diferença. Se na verdade permanecer de fundado e firme na fé, não vos moverdes da esperança do Evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado toda a criatura que é debaixo do céu, o qual o Paulo estou feito ministro, viu, irmão? Se a gente não recuar, como nós já lemos, tá? Que Deus não tem prazer naquele que recua. E sem fé é impossível agradar a Deus. Então nós temos que avançar, porque isso é nos dado de fé em fé. Por isso que ele fala com os Tessalônica, sabe? Pode ler aí para a gente poder basear nesse capítulo alto que vai falar. Tessalônica 3:10. Orando noite e dia, com o máximo empenho para vos ver pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé. Viu, irmão? Lê aí, Roberto, eu estou um pouco diferente.
1 Tessalonicenses 3,10. Orando abundantemente dia e noite, para que possamos ver o vosso rosto e supramos o que falta à vossa fé. Então a fé tem uma medida, né? Amém. Uma medida também. Então, né, por isso que, né, tem que ser de fé em fé. A gente não pode parar no meio do caminho, não. Tem que avançar. Sabe? Tem que dar crédito em toda a palavra de Deus. Amém? Prosseguir por seguir. Que horas são? 10h27. Bem, creio que agora a gente já pode a outra vez, né? Prosseguir um pouco mais. Amém. Que ele vai entrar aqui na igreja, falar da igreja, e vai falar de algo que se apresentou na experiência dos irmãos no século I, que estava querendo se mesclar com a igreja. Ele vai colocar um divisor de água aqui, sabe? É um fenômeno religioso que vai entrar aqui, que Paulo, quando viu que aquele não tinha nada a ver com o projeto de Deus. Amém? Amém. Então, vamos nisso aí, se o Senhor permitir. Amém. Vamos estar orando, Senhor. Amém. Irmão, se eu permitir.